Você que quer se tornar um expert em linguagem corporal e quer sair por aí analisando as outras pessoas, mas não tá com tempo nem para estudar e nem para ficar lendo livros, se você assistir esses 5 filmes com a ótica que eu vou te passar hoje, sua capacidade de entender a linguagem corporal já vai ficar muito mais elevada. Acompanha. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar sobre 5 filmes de linguagem corporal, uma coisa que vocês me pedem muito, né? Quero série no estilo Light on Me, se tem algum filme no estilo Light on Me, hoje a gente vai falar sobre isso. Vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é explicada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte, compartilha os nossos vídeos e me segue lá no Instagram se você quiser treinar a linguagem corporal diariamente, @metaforando.vitor. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre esses 5 filmes de linguagem corporal. Primeiro, vale a pena deixar claro que não são 5 filmes apenas, né? O filme inteiro é de linguagem corporal. Eu até hoje não encontrei um filme que ele é inteiro sobre linguagem corporal. Então, os filmes que a gente vai pegar aqui tem uma temática investigativa, geralmente tem algum caso acontecendo, mas envolve mentira, ou seja, tem alguém mentindo. Tem gente mentindo ou tem gente sendo analisada, e os protagonistas desses filmes que analisam os outros usam muitas vezes recursos de linguagem corporal, e é por isso que a gente vai falar desses 5 filmes, ok? Então, o conceito aqui é entender a linguagem corporal nos filmes, ok? Esses filmes vão abordar análises não verbais e vão abordar também o conceito de gathering information. Esse é um dos principais conceitos se você quiser utilizar a linguagem corporal no dia a dia. Gathering information significa reunir informações. Ou seja, é um conceito de que, a todo momento, conversando com alguém, analisando alguém, você tem que olhar para ela e buscar por informações. Seja nas expressões faciais dela, na linguagem corporal dela ou informações na vestimenta dela. Né? Ela está usando um crucifixo, ela já te contou qual é a religião dela. Ela está com um anel de aliança, um anel de casamento, uma aliança de noivado, de namoro, enfim. É buscar informações. Beleza? Primeiro filme da lista é Cães de Aluguel, dirigido por Quentin Tarantino, um filme de 1992. A sinopse do filme é basicamente essa. Um criminoso reúne 6 bandidos para grande roubo de diamantes, algo sai errado e um deles é ferido durante o roubo. E os bandidos precisam descobrir qual deles ali do grupo os traiu, qual deles está mentindo, e é um policial. Isso gera uma enorme tensão e enfraquece todos no grupo. É muito bacana esse filme, além de ser filme do Tarantino, né? Não preciso falar muita coisa, mas é muito legal esse conceito de que o filme inteiro você tá lá assim, caramba, tem um impostor, os personagens estão ali o filme inteiro, tem um impostor entre nós, a gente não sei o que e tal. É muito curioso você ver como que os humanos, né, o coletivo, ele é quebrado quando você tem ideias diferentes. Emoções unem pessoas, ideias as separam. Então quando tem aquela emoção, né, e todos eles se unem, vamos lá, vai ser o maior assalto da história, o roubo vai dar tudo certo, Quando eles se unem emocionalmente, isso gera uma emoção pra você. Porém, quando começam as acusações, não, ele é o suspeito, não, é ele, quem traiu, tal. Quando entra nessa fase de um acusar o outro, você vê como é curioso o ser humano, né, como que a falta da capacidade de entender quando alguém tá mentindo leva um grupo a se desmantelar. Realmente, mentiras enfraquecem toda uma estrutura. É muito curioso também para quem estuda a linguagem corporal ver como um mentiroso ele consegue levar adiante o disfarce dele apenas com a mera omissão, ok? Um bom mentiroso, eu não vou dar spoiler aqui porque vai que você não viu o filme, né? Mas um bom mentiroso ele vai sempre tentar criar dados falsos. Um mentiroso que não é muito bom, ele vai tentar omitir informações. Geralmente ele é pego, mas é muito curioso você ver como é essa estratégia, né? Você pode perceber, a pessoa tá lá, tal, todos eles ali entre eles perguntam, foi você? E tem quem tá mentindo de fato, é geralmente quem tá mais omisso ali no filme, né? É a pessoa mais omissa, é a pessoa que fica sempre mais quieta, que foge do assunto. Não, tem algumas cenas que não é por aí, não é dessa forma, mas é sempre o mentiroso, ele tenta se camuflar com a multidão, né? Esses conceitos estão lá no filme. É muito engraçado você ver como o mentiroso usa da manutenção ali, da manipulação da emoção alheia, né? Ainda mais num contexto desse, onde tá todo mundo nervoso, o mentiroso vai fazer o quê? Foi ele. É muito curioso você entender esse fato, porque pode acontecer com você no dia a dia. Alguém mentir pra você e ficar tentando fazer a tua cabeça pra você pensar que foi outra pessoa. Isso é muito comum, é uma tática desonesta muito comum. É muito engraçado você ver na linguagem corporal de grupo quem vai se rebelar primeiro, quem você sabe que não vai acatar ordens, quem você sabe que vai ser bonzinho e vai ajudar o grupo. É muito curioso porque isso já vai te dando uma noção de análise de linguagem corporal em grupo.
Você chega numa empresa, num local para prestar uma consultoria, ou até mesmo para fazer ali no seu dia a dia um interrogatório, alguma coisa, e você vê um grupo, o que pode acontecer? Geralmente você vai ter que identificar quem é o líder para poder abordar ele, e aí ele vai ser quem vai convencer o grupo dele a falar com você, entendeu? Então é muito bacana. Segundo filme da lista, Testemunha de Acusação, um filme baseado ali numa história da Agatha Christie. O filme é de 1957, é um filme muito bacana. Quando eu assisti a primeira vez o filme, tem um bom tempo, eu tava fazendo faculdade de cinema, nos créditos finais ali do filme toca uma mensagem assim: você que assistiu Testemunha de Acusação, não conte pra ninguém o final do filme. Porque realmente é um final, assim, alguns falam que é super previsível. Eu achei legal, sabe? Me surpreendeu, eu achei bem legal. Bem legal. Esse filme foi dirigido pelo Billy Wilder e a sua sinopse é essa. Um homem aparentemente dócil é acusado de assassinato. E intimada a depor, a esposa do réu acaba agravando a situação e decide contratar um antigo advogado para defender o marido. E aí gira em torno dessa trama, né? O marido foi acusado, aí tem toda aquela situação, a esposa dele quer depor contra ele, tem toda uma situação ali, enfim, são vários eventos, eu não vou falar, vale a pena você ver, esse filme é muito bacana mesmo, mas é muito engraçado você ver assim, o filme inteiro, ele vai te dando pistas para tentar te levar a um outro lugar, certo? Ele vai tentando te jogar para um outro canto. E ali a gente entende o conceito na prática de manipulação da massa. Ou seja, nesse filme de 57 já se falava de fake news. Olha que legal. O que são as fake news? Quando a gente planta uma pista falsa que planta uma informação falsa como se ela fosse verídica, visando gerar uma manutenção, uma manipulação da massa. E isso acontece muito no filme, né? A hora que você chega mais perto do final, você consegue linkar uns pontos, você vê ali o final do filme, você já entende tudo. Mas até então, a gente está vendo ali como que a estratégia de manipulação de informações, de dados, ou seja, não é omitir um dado, mas é utilizar ele para deturpar uma interpretação, o conceito de fake news, como que ele é aplicado desde essa época, né? Aqui a gente também consegue entender quando a gente tem uma pessoa manipuladora, certo? A gente consegue observar ali como que é a reação emocional de vítimas de pessoas manipuladoras, isso também já está presente lá no filme. As reações que uma pessoa manipulada pode ter são descabíveis, são desmedidas, isso também está tudo lá no filme. E a gente vê ali um bom exemplo também de manutenção da aparência, né? Como que o mentiroso ele tem aquela facilidade para contar histórias. E aí, falando da história, né? É muito bacana você ver como é o critério de análise de uma história falsa. Você vê tudo lá. História cheia de detalhe, história com narrativa ilógica, história com muito longa, muito detalhe em vez de ir direto ao assunto. E tudo isso já estava num filme de 1957. Terceiro filme da lista, Sherlock Holmes, de 2009. Ok, filme bem recente, estrelando ali o Robert Downey Jr. no papel de Sherlock Holmes. E a sinopse é essa aqui. Quando uma série de assassinatos brutais aterroriza Londres, não demora muito para o lendário detetive Sherlock Holmes e seu parceiro solucionador de crimes Dr. Watson encontrar o assassino, Lord Blackwood, um devoto das artes das trevas. Blackwood tem um esquema maior em mente e sua execução está em seus planos. O jogo começa quando aparentemente Lord Blackwood ressuscita de sua sepultura, levando Holmes e Watson a investigar o caso. Bom, ali o primordial que a gente consegue observar é o raciocínio dedutivo, ok? Eu gosto muito da direção do Guy Ritchie nesse filme, como que ele muda o seu conceito, como que ele revela no final tudo o que aconteceu, eu acho muito legal, mas o ponto ali é o raciocínio dedutivo, que é o quê? Justamente você criar a testagem de hipóteses, é um método científico aplicado, né? Você observar primeiro, não tirar nenhuma conclusão a partir de uma observação parca, de pequenas informações, e o conceito de gathering information. O Sherlock Holmes está a todo momento gathering information, ele está a todo momento buscando informações, seja olhando para uma pessoa, a roupa que ela está usando, a vestimenta dela, os sinais na mão dela, do que ela trabalha, algum resquício, né? Algum fluido, alguma coisa. Por quê? Com base em mais informações que ele vai fazer a sua dedução. Por isso que é um raciocínio dedutivo, ok? Então é muito interessante isso, é você cultivar esse tipo de pensamento, né? Ao invés de falar assim, cruzou o braço, mentiu. Não, peraí. Cruzou o braço, mas que mais que a gente tem de informação? Qual é o contexto? Tem um ar-condicionado ligado aqui e tal. Então, gathering information na prática, o filme do Sherlock tem. E o mais legal disso tudo que eu acho é você ver tudo isso que eu falei agora, né? Gathering information, raciocínio dedutivo, em tempo real. Porque é o que muita gente quer na vida. As pessoas falam assim, eu quero analisar os outros na minha frente, em tempo real. Esse filme é um
ótimo exemplo disso, né? Ele analisa todo mundo ali na hora, então é um bom exemplo para você entender como que deixar a sua cabeça preparada com o raciocínio dedutivo e treinar a sua observação te levam a, em tempo real, saber quem tá mentindo, quem tá te enganando e quem é a pessoa que tá na tua frente. E se você quer aprender microexpressões faciais de forma completa e analisar o rosto das pessoas que estão ao seu redor, mesmo que elas tentem esconder isso, meu curso Detecção de Microexpressões Faciais está com as matrículas abertas. Para se inscrever, é só clicar nesse link que está aqui na descrição e se tornar um detector de expressões faciais. Te vejo lá. Quarto filme, Busca Implacável. Eu adoro esse filme. Brian Mills é um ex-agente do governo que deixou o emprego para passar mais tempo com a sua filha, Kim. Quando ela pede ao pai autorização para ir a Paris com uma amiga, ele nega devido aos perigos que ela correria em um país estranho. Isso não a impede de fazer a viagem mesmo assim. Só que o temor de Brian se concretiza e Kim e sua amiga são raptadas por traficantes de escravas sexuais. Com apenas 3 dias até Kim ser leiloada, Brian recorre às suas habilidades que aprendeu como agente da CIA para resgatá-la. Esse filme é muito fera, cara. Eu acho que é a terceira vez esse ano que eu assisti esse filme. Assisti semana passada. Bom, ali você vê algo que eu acho muito bacana, que é o conceito de contra-inteligência, ou seja, estar 2, 3, 4 passos à frente do seu oponente, do seu inimigo ou da pessoa que você estiver tentando analisar. O Brian, ele mostra pra gente como que estar preparado, treinar no dia a dia, cultivar as suas habilidades, né, nos pequenos momentos do seu dia, estudar, treinar a sua investigação, treinar a sua capacidade dedutiva, como isso é útil na prática. E é justamente por conta dessas habilidades que ele treina com fervor diariamente que ele consegue aplicar contra-inteligência, certo? Né? Os anos de treinamento dele, práticas diárias, levam ao conceito de contra-inteligência, que é basicamente tentar racionalizar, tentar imaginar o que a outra pessoa que você está analisando, ou seu oponente, seu inimigo, o que ele pode estar pensando, e a partir disso tomar atitudes para anular os pontos dele, para anular as direções que ele quer tomar. Esse conceito de contra-inteligência é muito fera. Em vários momentos você vê ele pensando por onde que a pessoa vai estar, onde que vão pegar ele, se vão pegar ele aqui, se vão pegar... e aí ele pega e evita uma rota, ou ele muda de caminho, ou ele entra num túnel, porque aí ele sai, mostra lá o filme, os caras estavam esperando ele do outro lado, ele entrou no túnel porque ele viu um sinal ali, uma roupa, tal, um detalhe que ele sabia que ia ter alguém esperando para capturar ele. Então esse filme é muito, muito fera mesmo nesse sentido. Outra coisa que me chama muita atenção no Busca Implacável é previsão de comportamento hostil. Isso é muito legal, porque a gente já falou sobre linguagem corporal, sobre comportamentos de violência premeditada, tem N artigos, né, de psicologia social que falam sobre isso, mas ali você vê o conceito aplicado, né, que é o quê? Ele está lidando com um comportamento com pessoas hostis, né, são traficantes de escravas sexuais, então os caras, por ser traficantes, já são super violentos, e pelo fato deles estarem ali numa operação super perigosa, eles já vão ter uma hiperreação violenta, e o Brian calcula tudo. O primeiro interrogatório que ele faz assim que ele chega em Paris, que é aquele interrogatório dentro do táxi, a ação dele é muito coordenada. Você vê ali, quem entende de defesa pessoal, o jeito que ele coloca o rapaz dentro do táxi, os socos que ele dá na costela, a pressão do soco, né, o hammer punch que ele dá pra costela perfurar, começar a quebrar e entrar em direção ao pulmão. É muito interessante isso, né? Toda a previsão de comportamento hostil do cara é sensacional, e pra quem tá no dia a dia, quem trabalha aí, tem que andar na rua, tem que sair na rua, eu acho que é muito bacana você entender de previsão de comportamento hostil, né? Tentar entender qual rota você vai tomar, qual caminho você vai tomar para evitar ser vítima de uma pessoa hostil. E uma outra coisa muito bacana para pontuar aqui é o mindset de autocontrole emocional em situação crítica. E isso você precisa ter. Você pode às vezes estar analisando alguém que está mentindo na sua frente, uma coisa muito pesada. Pode ser um parente seu, pode ser um familiar muito íntimo seu, pode ser o seu parceiro, sua parceira mentindo sobre uma traição. E aí, você vai perder o controle, vai partir para cima dele, partir para cima dela, enfim. Você precisa ter um autocontrole crítico e zerar as suas emoções em prol de conseguir ali o objetivo que você quer. E isso o Brian faz com maestria. É o filme inteiro se autocontrolando emocionalmente. Por último, nós temos o filme Jogo de Espiões, que é um filme muito bacana também. A sinopse é essa aqui. O agente veterano da CIA, Nathan Muir, está a poucas horas de sua aposentadoria oficial quando recebe a notícia de que um de seus ex-discípulos, Tom Bishop, está preso na China sob acusação de espionagem. Nathan precisa então encontrar uma maneira para libertar Bishop antes que ele seja executado. Ali, eu acho que um dos conceitos principais desse filme é a manipulação e a persuasão. Como que um manipulador age, como que a pessoa manipuladora, persuasiva, age. Esse ex-agente da CIA, ele é super persuasivo. Então toda hora ele pega, não, toma um café aqui comigo, toma um chá, tal. Aí ele acaba conseguindo alguma informação que ele pode utilizar para ajudar a libertar o ex-discípulo dele. Então o cara toda hora, toma um biscoito aqui, não, vamos ali na sala comigo, eu vou te mostrar como é que tá a minha sala. Então ele é super manipulador, às vezes ele é super felizão, às vezes ele é mais grosso e faz uma ameaça. Então esse tipo de bipolaridade emocional que uma pessoa manipuladora tem
tá ali no filme, né? E você vê, ali fica claro que o cara foi super manipulador, foi super persuasivo, mas acabou usando isso pro bem, né? Isso fica bem claro no filme. Então ali você consegue entender sobre manipulação, consegue entender também o conceito de gathering information, ele tá a todo momento olhando a roupa das pessoas, a linguagem corporal dela, como que elas se comportam, se fala rápido, se fala devagar, para entender ali o que ela tá fazendo, né? Quem é a pessoa, se ela tá mentindo, se ela tá falando a verdade. Você entende também, vendo esse filme, conceitos de sedução, né? Como seduzir uma pessoa, não seduzir só no sentido ali de criar um jogo de sedução afetiva, né? Onde você quer outras experiências corporais, mas a sedução que eu falo nesse filme é no sentido de cativar outras pessoas. Tem um momento lá que um dos testes que ele faz lá com a agente dele ele fala assim, ó, você tem 5 minutos para entrar naquele prédio, fazer amizade com alguém, eu quero ver você na varanda daquele prédio em 5 minutos. Então esse conceito de sedução, sabe? Cativar as pessoas e conseguir que elas façam o que você quer. E esse é o conceito que é mostrado no filme. E um dos pontos mais legais é a análise de cenário, né? Que é o quê? Olhar o cenário e o contexto para presumir o que vai acontecer, né? Ou presumir se a pessoa tá mentindo, se presumir se você vai conseguir fazer tal coisa. Utilizar o cenário ao seu favor. Tem um negócio que ele fala lá, use objetos refletivos, né? Que tem um reflexo, por exemplo, ele tá andando na rua, aí ele pega e olha uma lata de Coca-Cola assim, ele vira a lata, pelo reflexo da lata ele vê se tem algum espião seguindo ele. Então, utilizar o cenário ao seu favor, utilizar o contexto a seu favor, tudo isso é falado também no filme Jogo de Espiões. Menção honrosa vai pro filme Garota Exemplar, filme de 2014, dirigido por ninguém menos que David Fincher. A sinopse que a gente tem do filme é que no dia do seu 5º aniversário de casamento, Amy desaparece. Quando as aparências de uma união feliz começam a desmoronar, seu marido torna-se o principal suspeito. Esse filme é muito bom para você ver algo chamado manutenção da aparência. Como que em alguns casos a mídia consegue manipular a opinião da massa, né? Então são os fake news juntamente com a manutenção da aparência. Como que, por exemplo, basicamente a vida inteira da protagonista do filme é apenas manutenção de aparência para fazer com que você acredite que ela é uma coitada. Essa é uma das principais ideias levantadas no filme Gone Girl, Garota Exemplar. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo, ajuda a gente aí. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!